A Fazenda São Miguel sempre fora conhecida como uma das mais prósperas da região sul de Minas. Suas terras extensas cercavam o pequeno vilarejo de Santa Aurora, onde a poeira vermelha das estradas parecia testemunhar cada segredo, cada história que escapava dos limites das porteiras. Apesar do clima acolhedor da cidade, a fazenda vivia sob um silêncio que ninguém ousava quebrar. Um silêncio que começara 2 anos antes, quando Henrique Ferraz, o dono da propriedade, perdera a esposa num acidente repentino. Desde então, o homem que antes circulava orgulhoso a cavalo pelos pastos transformara-se numa presença distante. Alto de ombros largos e expressão dura, Henrique carregava o peso de quem havia feito um juramento: nunca mais permitir que alguém cruzasse os muros emocionais erguidos em torno de si. Trabalhava do nascer ao pôr do sol, fiscalizando tratores, verificando contas, participando de leilões, tudo mecanicamente, como se obrigasse a manter a fazenda de pé apenas para não encarar o vazio que se instalara dentro dele. Os funcionários, embora o respeitassem, sabiam que Henrique deixara de ser o homem de antes. O fazendeiro, que outrora oferecia café fresco a todos que visitavam seu alpendre, agora quase não aceitava companhia. A rotina era sua armadura, o trabalho, sua fuga. Mas a fazenda precisava de alguém para assumir as tarefas que a antiga esposa, Clara, administrava com maestria. E foi justamente a necessidade prática, jamais um desejo pessoal, que o fez autorizar a contratação de uma nova empregada. Uma jovem recomendada por uma das vizinhas mais influentes da região. Seu nome era Marina. No dia em que ela chegou, ainda ao amanhecer, o céu estava pintado de tons alaranjados que iluminavam a estrada. O ônibus velho parou diante da porteira, soltando uma nuvem de poeira. Uma moça desceu, segurando uma mala simples e um olhar curioso, suave, porém carregado de algo difícil de decifrar. Ela não parecia intimidada pelo tamanho da fazenda, nem pelo mistério que pairava sobre o dono da casa. Marina tinha cerca de 22 anos, expressão serena e postura firme, como alguém acostumado a desafios. Trouxe consigo poucas palavras e muitos silêncios, o tipo de pessoa que trabalhava observando mais do que falando. Em poucos minutos, demonstrou com naturalidade uma compostura que contrastava com sua aparente fragilidade. Henrique observou tudo à distância, parado na varanda. Não gostava de mudanças, muito menos de pessoas novas circulando pela casa. No entanto, algo nele o fez prestar atenção quando Marina cruzou o portão com passos tranquilos. Talvez o modo como ela analisava as coisas ao redor, como se buscasse identificar cada detalhe. Talvez a calma que exalava. Ou talvez fosse apenas o incômodo inevitável de alguém que há tanto tempo não permitia que outro ser humano ocupasse espaço tão próximo. Marina foi recebida pelos outros empregados e imediatamente colocada nas atividades que antes pertenciam a Clara. Cuidar da organização da casa, preparar refeições, gerenciar pequenas demandas do dia a dia.
Aos poucos, sua presença começou a rearranjar a rotina silenciosa do lar. Ela não invadia espaços, não perguntava além do necessário, não comentava sobre o que não lhe dizia respeito, mas observava, discretamente, com aquele olhar doce que parecia enxergar mais do que deixava transparecer. No terceiro dia, algo quebrou a rigidez da rotina. Marina percebeu um quadro caído atrás de uma estante enquanto arrumava a sala. Era uma fotografia antiga. Clara sorrindo ao lado das filhas pequenas do casal em um piquenique no pasto. O vidro estava rachado, a moldura coberta de poeira. Marina não comentou com ninguém, apenas limpou a foto com cuidado e a colocou de volta no lugar. Mas Henrique viu. Ele entrou na sala no momento em que ela ajeitava o quadro e seus olhares se cruzaram. Nenhum dos dois disse uma palavra. Henrique desviou como se tivesse sido golpeado. Não era raiva, era memória, era dor. E Marina sentiu. Sentiu sem precisar ouvir. Apenas completou o gesto, colocou a foto no aparador e saiu com discrição. A partir daquele instante, algo mudou. Não entre eles, ainda não. Mas dentro de Henrique, a presença dela, silenciosa e atenta, parecia mexer em camadas que ele acreditava estarem trancadas. Ele tentou ignorar, tentou se manter firme em sua decisão de não permitir proximidade emocional com ninguém, muito menos com alguém que agora caminhava pelos mesmos cômodos onde ele e Clara construíram uma vida. Mas Marina não precisava dizer nada para tocar os espaços que ele tentava preservar. Sua gentileza não era invasiva, era natural. A comida que ela preparava lembrava o tempero de sua mãe. A maneira como arrumava a casa devolvia um pouco da ordem que faltava. E nas poucas vezes em que respondiam um ao outro, havia respeito, mas também uma tensão sutil, algo que nenhum dos dois nomearia naquele momento. Enquanto isso, o vilarejo comentava, como sempre. Quem era a jovem? Por que Henrique a contratara? E, acima de tudo, porque ele, antes tão fechado, agora permitia a entrada de alguém tão jovem dentro de sua rotina. Os boatos cresceriam. E eles teriam consequências, porque tudo que envolve silêncio demais tende a despertar curiosidade. E tudo que envolve um coração ferido tende a reagir quando menos se espera. Santa Aurora era um vilarejo onde todo mundo conhecia todo mundo, e isso não significava apenas reconhecê-los pelo nome, mas saber seus hábitos, seus medos, suas histórias e até mesmo seus silêncios. A chegada de Marina, mesmo discreta, não passou despercebida. Em pequenos lugares, novidades correm rápido, e os moradores logo começaram a observar a rotina da fazenda com mais atenção do que de costume. A fazenda São Miguel era praticamente um microcosmo dentro da cidade. Além dos hectares de pastos, havia o curral, o galpão de máquinas, a casa principal, 3 casas menores onde alguns funcionários residiam e um lago que refletia o céu como um espelho natural nas manhãs de calmaria. Era ali, entre esses espaços, que Marina transitava todos os dias, e onde começava a compreender a dinâmica silenciosa que regia aquele lugar. Seu trabalho era impecável. Pelas manhãs, organizava o café para os funcionários que passavam cedo pela cozinha antes de irem aos serviços do dia. Depois, dedicava-se aos quartos, lavava roupas, revisava a despensa, preparava o almoço e mantinha a ordem da casa. Mas, mais do que isso, ela observava. Percebia, por exemplo, que Henrique evitava entrar em certos cômodos. O antigo escritório de Clara permanecia trancado. O jardim, antes um orgulho da falecida esposa, estava negligenciado.
No quarto principal, um objeto chamava a atenção de Marina. Um pequeno porta-joias fechado, sempre no mesmo lugar, intocado. Ela jamais ousaria mexer, mas notava a maneira como Henrique o encarava durante alguns segundos antes de sair para o trabalho. Era um gesto rápido, quase imperceptível, mas carregado de algo íntimo demais para ser nomeado. Enquanto isso, outros personagens começaram a ganhar relevância na história. Dona Eunice, a cozinheira mais velha da fazenda, era uma mulher robusta, risonha, mas extremamente protetora. Estava na São Miguel desde os tempos do avô de Henrique e conhecia cada mudança, cada sussurro de problema antes que se tornasse evidente. De início, observava Marina com certa desconfiança. Não por acreditar que a jovem tivesse más intenções, mas porque temia que a presença dela mexesse no equilíbrio emocional do patrão, já tão abalado. No entanto, aos poucos, Eunice passou a admirar a postura de Marina. A moça era diligente, respeitosa e não se deixava intimidar pelo tamanho da casa ou pelo temperamento reservado de Henrique. Numa manhã, enquanto cortavam legumes lado a lado, Eunice soltou um comentário despretensioso. Você tem coragem, menina. Não é todo mundo que aguenta a energia desse lugar. Marina não perguntou o que aquilo significava. Apenas sorriu discretamente. E foi nesse silêncio respeitoso que Eunice percebeu. A jovem tinha uma força que não era gritante, mas profunda. Outro personagem importante era Diego, o capataz da fazenda. Um homem de confiança de Henrique, sempre direto, sempre objetivo. Ele supervisionava os cavalos, o gado e toda a logística do trabalho pesado. Embora fosse leal ao patrão, tinha uma visão crítica sobre as mudanças que a chegada de Marina poderia provocar. Não por maldade, mas por acreditar que a casa precisava de estabilidade, não de emoções reacendidas. Apesar disso, Diego observava a rotina com atenção e, em certas ocasiões, notava que Henrique mudava o ritmo sempre que Marina estava por perto. Nada explícito, mas perceptível para quem convivia com ele há tantos anos. Está diferente, murmurou certa vez para Dona Eunice, enquanto os dois conferiam os estoques no galpão. E você acha isso ruim? Retrucou ela, levantando uma sobrancelha. Ainda não sei. A relação entre todos na fazenda era marcada por gestos, olhares e pequenas ações que revelavam o caráter de cada um. Isso criava uma teia silenciosa que envolvia Marina e a fazia parte daquele ambiente de forma natural, ainda que ninguém realmente soubesse quem ela era antes de chegar ali. Essa falta de informações não passou despercebida no vilarejo. Algumas mulheres cochichavam na porta da padaria, insinuando que talvez Marina estivesse ali por outros motivos além do trabalho. Boatos sobre sua origem começaram a circular, alguns completamente fantasiosos. A cidade sempre teve dificuldade em separar novidade de ameaça, mas Marina parecia não se abalar. Seguia seu trabalho com disciplina, ajudava os funcionários quando necessário e respeitava os espaços que não lhe pertenciam. Ainda assim, algo em seus olhos demonstrava um conhecimento sobre dor, algo que Henrique, embora evitasse contato profundo, percebeu num raro momento de honestidade involuntária. Isso aconteceu numa tarde chuvosa.
O vento forte abriu uma janela e espalhou papéis em um dos corredores. Marina, ao recolhê-los, encontrou Henrique fazendo o mesmo. Por um segundo, as mãos dos dois tocaram o mesmo documento. O olhar dela encontrou o dele, e Henrique viu pela primeira vez a sombra silenciosa que ela carregava. Não houve perguntas, não houve explicações, mas algo ficou registrado. Marina não era apenas uma jovem empregada. Ela trazia consigo histórias, cicatrizes e mistérios tão densos quanto os dele. E era justamente isso que, pouco a pouco, faria o destino dos dois se entrelaçar de maneiras inesperadas. Os dias na fazenda seguiam o ritmo natural das estações, mas algo novo começou a quebrar a previsibilidade do cotidiano. Pequenas situações que aproximavam Marina e Henrique, ainda que nenhum dos dois tivesse intenção clara de permitir isso. O primeiro sinal de conflito surgiu quando Diego percebeu que Henrique alterou sua rotina. O fazendeiro, antes focado e distante, começou a circular mais pela casa principal. Às vezes, aparecia mais cedo para o café. Outras vezes, entrava na cozinha com alguma desculpa vaga. Perguntar sobre um pedido de mantimentos, verificar se a despensa estava em ordem, checar a limpeza do salão. Nada disso fazia parte de seu comportamento habitual. Dona Eunice, que enxergava mais do que deixava transparecer, notava cada detalhe. Em silêncio, apenas mexia a colher de pau na panela com um sorriso enviesado. Mas essa mudança não passou despercebida por Diego. Ele começou a se questionar se Marina estava influenciando o patrão de forma perigosa, não por maldade, mas porque temia que um envolvimento emocional pudesse destabilizar ainda mais o homem que já lutava para manter a fazenda funcionando. O ponto inicial do conflito, porém, começou de forma sutil. Era fim de tarde quando Marina, voltando do galpão onde havia levado alguns panos para lavar, encontrou Henrique encostado na cerca do curral, observando os bois. O pôr do sol pintava o horizonte de tons rosados e o vento quente trazia o cheiro característico de terra e capim. "O senhor quer que eu prepare alguma coisa especial para o jantar?" perguntou Marina, mantendo a distância respeitosa que sempre observava. Henrique virou o rosto, estudando a expressão dela por alguns segundos antes de responder. "Não precisa formalidade comigo. Pode me chamar de Henrique." Marina hesitou. Não por timidez, mas por notar que o simples pedido carregava algo mais profundo, como se ele estivesse tentando derrubar uma pequena parte da barreira que tinha construído. "Tudo bem", disse ela com a voz suave. "Henrique." O nome saiu com uma naturalidade que o surpreendeu e que o incomodou. Ele desviou o olhar rapidamente, tentando se recompor. Mas Diego, que passava ali perto conduzindo 2 cavalos, viu a cena. E aquilo confirmou suas suspeitas. Algo estava mudando dentro daquela casa. Naquela noite, Henrique percebeu que estava dormindo cada vez menos. Pensamentos antes enterrados começaram a voltar com força. Não era apenas sobre Clara e a perda devastadora que havia transformado sua vida. Era sobre o medo de perder novamente. Sobre permitir que alguém ocupasse espaço suficiente para feri-lo outra vez. E Marina? Marina surgia como um vento inesperado, entrando por uma janela que ele achava já trancada para sempre.
Ele tentava evitá-la, mas quanto mais se afastava, mais a presença dela parecia ecoar pelos corredores. Era a forma delicada com que ela dobrava as roupas, o aroma do tempero que lembrava sua infância, a organização impecável que devolvia vida aos cômodos abandonados pela tristeza. Henrique percebeu que estava fragilmente inclinado a sentir algo que não podia ou não queria admitir. Enquanto isso, Marina travava seus próprios conflitos. O passado que trazia consigo não era leve. Havia saído de sua cidade natal após uma sequência de acontecimentos que a marcaram profundamente. Carregava culpas, segredos e um medo constante de que aquilo que deixara para trás pudesse alcançá-la. O trabalho na fazenda era, para ela, mais do que uma oportunidade. Era uma chance de recomeçar, ou ao menos tentar. No entanto, em alguns momentos, algo em seu comportamento chamava a atenção. Uma carta antiga que ela guardava dentro da mala. Um olhar apreensivo cada vez que alguém perguntava sobre sua família. O hábito de dormir mal, acordando assustada em certas noites silenciosas. Henrique, distante, mas observador, notava mais do que gostaria. Certo dia, enquanto Marina estendia roupas no quintal, ouviu duas funcionárias conversando perto do tanque. A princípio, ignorou, mas parte da conversa escapou aos seus ouvidos. Diego disse que o patrão tá estranho desde que ela chegou, comentou uma. Estranho como? Sei lá. Tá mais leve e isso pode ser problema de... Pra quem? Pra todo mundo. A gente sabe como ele ficou depois da morte da senhora Clara. Marina sentiu o peso daquelas palavras. Não queria ser vista como ameaça. Não tinha intenção de mexer em feridas que não eram suas, mas ao mesmo tempo sabia que a aproximação com Henrique estava acontecendo de forma involuntária, como duas linhas que começam paralelas, mas aos poucos se curvam até se encontrar. O conflito ganhou força quando, numa noite chuvosa, faltou energia na fazenda. Marina, que limpava o corredor, acabou se assustando com o barulho de uma porta batendo. Henrique apareceu com uma lanterna, tentando calmá-la. Está tudo bem, disse ele, enquanto iluminava o caminho. A chuva forte derrubou algum fio. Vou verificar o gerador. Eu posso ajudar, sugeriu ela sem pensar. Henrique a encarou por alguns segundos longos. Não precisa, você já faz muito. O tom saiu mais suave do que ele pretendia, mais íntimo, e isso os deixou desconfortáveis. Foi então que Diego surgiu, molhado de chuva, interrompendo a cena com uma expressão tensa. Henrique, precisamos conversar. Agora! Marina sentiu que o capataz olhou para ela de forma diferente, não com hostilidade, mas com alerta, como se ela estivesse cruzando uma linha invisível, e pela primeira vez percebeu que sua presença ali poderia desencadear algo maior do que imaginava. O conflito, até então sutil, estava prestes a ganhar forma. A fazenda São Miguel parecia, por fora, um ambiente de rotina estável, mas por dentro, pequenas tensões começaram a se conectar, formando redes invisíveis que impulsionariam a narrativa para algo maior. As primeiras subtramas surgiram de forma orgânica, nas relações entre personagens que orbitavam Marina e Henrique, sem que ambos percebessem o quanto suas ações impactariam a vida de todos. Após a noite da chuva, Diego insistiu em conversar com Henrique. A conversa aconteceu no galpão, com o cheiro de terra molhada ainda forte no ar. Você está se distraindo, disse Diego sem rodeios. Isso é o que parece?
Henrique respondeu, amarrando a sela de um dos cavalos com mais força do que o necessário. É o que eu vejo, e o que todos veem. Não é só sobre você, Henrique. A fazenda depende da sua atenção. Todos dependem. Henrique não gostava de ser confrontado, mas conhecia Diego o bastante para saber que suas palavras vinham de lealdade, não de crítica. Marina é apenas uma funcionária, respondeu ele, tentando encerrar o assunto. Mas Diego não recuou. Não é assim que as coisas parecem. Aquela frase ficou como um eco no pensamento de Henrique pelos dias seguintes. Enquanto isso, no vilarejo, a curiosidade sobre Marina crescia. Pequenos comentários ganharam força. Algumas mulheres a observavam com desconfiança quando ela ia comprar mantimentos. Outras, mais maldosas, insinuavam coisas que Marina não conseguia rebater, pois não tinha como explicar o passado que tanto tentava esconder. Certo dia, ao entrar na mercearia, ouviu duas frases que a deixaram paralisada. Ouvi dizer que ela veio fugida de outra cidade. Aposto que tem algo errado com essa moça. Quem some assim do nada? Marina respirou fundo, manteve a cabeça erguida e terminou suas compras. Mas por dentro, uma sensação antiga e desconfortável começou a ressurgir. O medo de ser descoberta. Naquela mesma semana, uma carta chegou à fazenda, endereçada a Marina. Nenhum remetente identificado. Dona Eunice foi quem recebeu o envelope da mão do carteiro e subiu até o quarto da jovem. Chegou isso para você, disse com gentileza, entregando a carta. Marina congelou por alguns segundos. O envelope parecia inofensivo, mas em sua mente representava um passado tentando alcançá-la. Obrigada, respondeu, escondendo a apreensão. Quando ficou sozinha, abriu lentamente o envelope. Lá dentro, apenas uma folha dobrada com uma frase escrita à mão. A verdade sempre encontra um jeito de voltar. Nada mais. Nem assinatura, nem explicações. Marina sentiu o coração acelerar. Aquilo não podia significar boa coisa. E se alguém havia descoberto seu paradeiro? Talvez sua fuga estivesse chegando ao fim, mas ela guardou o bilhete, não contou a ninguém. E tentou seguir a rotina, embora cada vez mais seus olhos carregassem um brilho inquieto que Henrique não demorou a perceber. Enquanto todas essas tensões se aprofundavam, outra subtrama silenciosa ganhava força: o jardim. Era um espaço abandonado desde a morte de Clara. Margaridas secas, roseiras sem poda, caminhos cobertos de folhas. Henrique não permitia que ninguém mexesse ali. Era seu santuário de dor. Mas Marina, certa manhã, decidiu varrer parte do caminho apenas para evitar acidentes. Não tocou nas flores. Não reorganizou nada, apenas limpou. Henrique viu, e aquilo deixou nele um conflito interno inesperado. Raiva por achar que Marina estava invadindo um espaço sagrado, e alívio por perceber que alguém, finalmente, havia tocado naquele lugar que ele tanto evitava. Não falou nada com ela, apenas observou de longe. Com o tempo, Diego passou a tratar Marina com certa rigidez, não de forma grosseira, mas sempre distante, sempre desconfiado. Ele acreditava que estava protegendo a fazenda, protegendo Henrique e impedindo que algo que ele ainda não compreendia se tornasse um problema. Mas Marina sentia o peso daquele julgamento. E numa tarde, ao cruzar com ele perto do curral, decidiu falar. "Se fiz algo errado, me diga", disse ela, encarando-o com coragem que ele não esperava. Diego respirou fundo.
Não é sobre certo ou errado, é sobre consequências. A resposta deixou Marina inquieta. Mais ainda quando Diego acrescentou: todos aqui carregam alguma coisa do passado, mas algumas cargas são mais perigosas do que outras. Ela percebeu que ele sabia ou suspeitava, muito mais do que demonstrava. Com todas as subtramas se entrelaçando, a carta misteriosa, os boatos da cidade, o jardim abandonado, o olhar crescente de Henrique e a preocupação de Diego, a fazenda passou a se mover sob uma espécie de relógio invisível. Algo estava prestes a acontecer, e Marina sabia. O passado já havia batido à porta uma vez, e poderia bater novamente. As subtramas, enfim, estavam montadas, e todas levariam a um ponto de tensão que nenhum dos personagens conseguiria prever. Fazenda São Miguel seguia em uma tensão crescente, como se o ar ficasse mais pesado a cada amanhecer. Marina tentava manter a serenidade, mas a carta anônima continuava ecoando em sua mente como um aviso iminente. O segredo que ela carregava e que acreditara ter deixado para trás estava se aproximando mais rápido do que poderia admitir. O ponto de virada começou num sábado abafado, quando o calor parecia derreter até os pensamentos. Henrique havia saído cedo para negociar a compra de gado em uma fazenda vizinha. Diego cuidava da manutenção das cercas do outro lado das terras. Apenas poucos funcionários estavam na casa principal. Marina aproveitava o silêncio raro para lavar os lençóis do quarto de hóspedes quando ouviu o motor de uma moto parar bruscamente diante da varanda. Um som estranho, urgente. Ela enxugou as mãos e caminhou até a janela. O coração disparou. Um homem desceu da moto. Alto, magro, com roupas gastas e um capacete preto que ele demorou alguns segundos para retirar, como se saboreasse o momento antes de se revelar. Quando finalmente tirou o capacete, Marina reconheceu o rosto imediatamente. O sangue gelou. Era Leandro, a última pessoa que ela esperava e temia reencontrar. Ele fazia parte do passado que Marina lutava com todas as forças para esquecer. Um passado marcado por erros que não foram cometidos por ela, mas que recaíram sobre seus ombros. Um passado que a obrigara a fugir da cidade onde vivia, após uma confusão que envolveu ameaças, dívidas e uma acusação injusta. Leandro era o elo mais perigoso daquele período. Um homem que havia prometido nunca deixá-la em paz. E agora estava ali, na fazenda, na porta da casa onde Marina começava pela primeira vez em muito tempo a respirar de novo. Quando ele bateu na porta, Marina já estava imóvel no corredor, as mãos tremendo. Não havia ninguém para protegê-la. Ninguém que soubesse o que aquilo significava. Eu sei que você está aí, Marina. A voz dele era firme, quase provocadora. Abre a porta. Não vim fazer escândalo. Ela engoliu seco. Abriu. O olhar dele percorreu a sala, como se tomasse posse do ambiente no instante em que entrou. Lugar bonito, bem melhor do que aquele buraco onde você se escondia antes, disse com um meio sorriso. Então é aqui que você está se fingindo de santa agora? Marina respirou fundo. O que você quer? Nós temos assuntos pendentes, respondeu ele aproximando-se, e você sabe muito bem quais são. Ela recuou um passo. Não queria discutir, não queria lembrar, não queria reviver a dor que ele representava.
Eu não devo mais nada para você, afirmou, com a voz firme apesar do medo. Ele riu. Ah, deve sim. E não só para mim. Tem gente atrás de você, Marina. Gente que não esquece fácil. Acha mesmo que ia se esconder para sempre? Aquelas palavras foram como facadas. O passado estava enfim alcançando seu presente, e talvez destruindo o pouco de paz que ela havia construído. Enquanto Leandro invadia a sala com sua presença ameaçadora, o som de um carro se aproximou da varanda. Henrique havia chegado antes do previsto. Marina sentiu o pânico rugir dentro do peito. Henrique entrou na casa pela porta lateral, sem perceber o clima imediatamente. Marina, você pode ver se... Ele interrompeu a frase assim que viu Leandro no meio da sala. Quem é você? Perguntou Henrique, o tom firme, olhando Marina para entender o que estava acontecendo. Leandro sorriu, como quem encontra oportunidade. Sou um amigo da Marina. Vim buscar umas respostas. Marina desviou o olhar. Henrique percebeu no mesmo instante que não se tratava de amigo nenhum. Marina? A voz dele estava baixa, grave. Ela abriu os lábios, mas não conseguiu responder. Leandro então avançou. Ela não te contou nada sobre o passado, né, fazendeiro? Disse com um sorriso venenoso. Você não faz ideia de quem está abrigando aqui. Henrique fechou o punho, tenso. Acho que você deve se retirar agora. Ou o quê? Vai me expulsar da fazenda? Leandro provocou. Cuidado, você não sabe com quem está mexendo. Henrique deu um passo à frente, postura imponente. O ambiente se carregou de tensão. Foi então que Marina, tremendo, se colocou entre os dois. Leandro, por favor, vá embora. Eu cuido disso depois, só. Não faz isso agora. Henrique franziu a testa ao ouvir aquilo. A dor evidente na voz de Marina o atravessou como uma lâmina. Leandro inclinou a cabeça. Eu volto. E não vou esperar muito. Ele saiu sem olhar para trás. Assim que a moto sumiu estrada afora, Henrique virou-se para Marina. Quem era aquele homem? Ela abaixou os olhos. Meu passado. Ele é perigoso? Sim. Ele quer te machucar. Uma pausa longa. Ele quer destruir tudo o que eu tentar construir. Aquela frase atingiu Henrique de um jeito inesperado. Ele sentiu uma necessidade intensa de protegê-la, mas também uma confusão crescente. Marina sempre fora um mistério. Agora, aquele mistério tinha um nome e um inimigo. No fim daquele dia, nada estava igual. A chegada de Leandro não era apenas um visitante indesejado. Era o início de uma tempestade que mudaria completamente o destino de todos. O passado de Marina estava ali. E já não havia como voltar atrás. O ponto de virada havia acontecido, e a partir dali nada seria o mesmo. O sol já estava nascendo quando Helena, com seu uniforme simples dobrado dentro da sacola e o coração acelerado, atravessou a estrada de terra que levava até a fazenda Santa Aurora. Era seu primeiro dia de trabalho. O cheiro de capim molhado, o canto dos pássaros e a imensidão do campo criavam uma mistura de calma e medo. Calma por finalmente ter conseguido um emprego. Medo por não saber o que esperar daquele lugar e, principalmente, do dono da fazenda, o homem de quem todos pareciam falar em voz baixa, Ricardo Montenegro. Do outro lado da propriedade, Ricardo caminhava sozinho perto do celeiro, como fazia todas as manhãs.
Era um hábito quase terapêutico desde que perdera a esposa. Uma tragédia que, ao longo dos anos, o deixara mais fechado, severo e incapaz de permitir qualquer proximidade emocional. O fazendeiro se enfiava no trabalho, comandava tudo com precisão rígida e mantinha os empregados a uma distância segura. Para muitos, ele era apenas um patrão duro. Mas para quem o observava de verdade, seus olhos denunciavam algo mais profundo. Um homem tentando sobreviver dentro da própria dor. O encontro dos dois aconteceu por acaso, ou destino. Helena estava tentando entender por onde deveria entrar quando tropeçou numa pedra e, para evitar cair, se apoiou na porteira, que abriu com força e bateu do outro lado. O barulho ecoou pelo campo. Ricardo virou imediatamente, pensando que algum animal havia escapado. Quando seus olhos encontraram os dela, o tempo pareceu quebrar por um instante. Helena ficou paralisada, sem saber se pedia desculpas ou se fugia dali mesmo. Ricardo, por sua vez, apenas a analisou em silêncio. Uma jovem de expressão gentil, mãos firmes e um olhar que misturava receio com coragem. "Quem é você?" ele perguntou seco, como sempre. Helena. "Sou a nova empregada", respondeu, tentando manter a voz firme. Ricardo franziu o senho. "Começa hoje?" "Sim, senhor." Ele assentiu, mas algo dentro dele se remexeu. Um detalhe no olhar dela, algo que ele não conseguia identificar, mas que o fez perder 3 segundos procurando palavras, algo que não acontecia há anos. "O alojamento feminino fica depois do galpão. A Rosa vai te mostrar suas tarefas", disse ele, voltando ao tom distante. "Obrigada, senhor." Helena seguiu seu caminho com as pernas tremendo, mas sem saber por quê. Não era só o medo do patrão, era outra sensação, confusa, inesperada. Ricardo observou a jovem se afastar. Tentou ignorar o que sentiu, tentou negar, mas algo nele, talvez o coração enferrujado que jurara não usar mais, reagiu à presença dela como se uma porta antiga tivesse rangido, abrindo só 1 milímetro. Nem ele percebeu. Mas aquele encontro simples, uma porteira batendo, um olhar hesitante, um momento de silêncio, seria o início de tudo que estava prestes a mudar. Helena passou a primeira semana trabalhando silenciosamente, observando tudo ao redor e evitando chamar qualquer tipo de atenção. Mas, mesmo tentando ser invisível, havia algo nela que destacava sua presença. Uma delicadeza firme, uma calma que contrastava com a agitação do cotidiano da fazenda. Aos poucos, pequenos detalhes de seu passado começaram a aparecer nos gestos, nos silêncios e nos olhares perdidos que ela às vezes deixava escapar. Helena não falava muito sobre si, mas quem convivia com ela percebia marcas que não eram físicas, e sim emocionais. À noite, quando achava que ninguém via, ela escrevia em um caderno velho, como se tentasse organizar dores que não conseguia dividir com o mundo. Um trauma antigo, uma decepção profunda e, principalmente, uma sensação constante de ter sido descartada por aqueles que deveriam tê-la protegido. Ela viera para a fazenda tentando recomeçar, algo que desejava, mas para o qual ainda se sentia despreparada. Mesmo assim, todos os dias acordava com força, como se tentar mais uma vez fosse a única escolha.
Ricardo, por outro lado, carregava feridas diferentes, mas igualmente profundas. A morte da esposa, um acidente brutal na estrada, não só o destruiu emocionalmente, como levou junto a capacidade que ele tinha de confiar. Depois da tragédia, ele se escondeu atrás de paredes que ninguém conseguia atravessar. Tornou-se duro, frio, calculado, proibia qualquer aproximação pessoal. Todos na fazenda sabiam que ele evitava vínculos, porque amar, para ele, havia se tornado sinônimo de perder. Mas de forma estranha e silenciosa, o comportamento de Helena começou a cutucar essas paredes. Não era algo proposital. Era a maneira cuidadosa com que ela cumpria as tarefas, o jeito como tratava os animais com gentileza, o brilho de esforço sincero que surgia quando ela errava e tentava de novo. Uma pureza rara, num mundo cheio de gente que só queria tirar vantagem. Ele observava de longe, sem sequer perceber que fazia isso, e o que mais o incomodava era reconhecer algo daquele passado que tentava sepultar. O jeito de Helena sorrir discretamente por pequenas coisas o lembrava da esposa em momentos de felicidade simples. Isso deveria afastá-lo, mas ao invés disso, despertava um incômodo ainda maior. Uma sensação de vida voltando devagar, contrariando o luto endurecido que ele cultivava. Enquanto isso, Helena, mesmo sem entender, sentia que havia algo no patrão que a intrigava. Ele era duro, exigente, mas não injusto. E tinha um olhar que parecia esconder dores que ela reconhecia, porque também as carregava. Dois mundos quebrados orbitando no mesmo espaço, sem autorização para se aproximar, e ainda assim sendo atraídos um pelo outro. Era apenas o começo, mas ambos já estavam destinados a confrontar aquilo que evitavam há anos, seus próprios passados. A manhã estava abafada, prenúncio de chuva forte. Todos na fazenda trabalhavam mais rápido para adiantar as tarefas antes do temporal, inclusive Helena, que havia sido encarregada de organizar o depósito onde ficavam os materiais de limpeza e mantimentos. Era um espaço apertado, cheio de caixas empilhadas, baldes, panos e equipamentos antigos que ninguém mais usava. Helena se esforçava para deixar tudo acessível e em ordem, mas quanto mais mexia, mais percebia que o depósito estava completamente desorganizado há meses. Foi aí que ela encontrou algo que não deveria estar ali, um saco de ração rasgado, já tomado por formigas. Helena franziu o senho. Era muito desperdício para deixar passar. Discordar de algo na fazenda, ainda mais sem autorização, era arriscado. Mas ela tinha aprendido na vida que ficar calada diante do erro só fazia o problema crescer. Com cuidado, separou a parte ainda utilizável, limpou a área e, sem pensar duas vezes, levou o restante para fora. O que ela não sabia era que Ricardo tinha descido até ali justamente naquele momento, procurando um item que havia mandado guardar no depósito dias atrás. Quando encontrou a porta aberta e viu Helena mexendo nos sacos, a primeira reação dele foi rígida, quase automática. "O que está fazendo?" perguntou em tom grave. Helena se virou devagar, sentindo o coração acelerar. "Organizando, senhor." Um dos sacos estava estragado, cheio de formigas.
Eu tirei a parte boa e jogou fora sem me consultar? Ricardo a interrompeu, dando um passo à frente. A voz dele não era agressiva, mas era dura, dura demais. Helena respirou fundo. Achei que seria um desperdício deixar apodrecer, senhor. Ricardo passou os olhos pela área, analisando. Era verdade. Estava muito mais arrumado do que antes. Ela tinha limpado, separado, empilhado, facilitado a circulação. Mas por reflexo, aquele reflexo de quem já carregava mais dor do que confiança, ele respondeu seco. Você está aqui há poucos dias. Não tome decisões sem ordem. Aquela frase doeu nela mais do que deveria. Talvez porque lembrou de situações passadas em que qualquer iniciativa sua era tratada como erro. Talvez porque esperava no fundo um mínimo reconhecimento. Mas Helena apenas baixou o olhar e assentiu. Entendi, senhor. Quando ela foi se afastar, porém, algo inesperado aconteceu. Ricardo reparou pela primeira vez na expressão que ela tentava esconder. Não era medo, era tristeza contida. Era o olhar de alguém que já tinha sido calado muitas vezes. E aquilo o atingiu como um soco silencioso. Ricardo ficou imóvel. Uma parte dele queria se justificar. Ele nunca fazia isso. Outra parte queria chamar Helena de volta e amenizar o tom. Ele nunca fazia isso. Mas a maior parte, a parte que ainda lutava com o próprio passado, o manteve parado, preso dentro de suas fronteiras internas. Helena saiu do depósito com passos rápidos, tentando não deixar que ninguém percebesse a emoção presa na garganta. Não queria parecer fraca. Não podia. Não ali. Não agora. Mas do lado de dentro, Ricardo exalou devagar, passando a mão pelo cabelo, irritado. Não com ela, mas consigo mesmo. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele havia se sentido mal por tratar alguém com dureza, e isso o assustou mais do que qualquer confronto físico. Aquele foi o primeiro conflito entre eles, simples, pequeno, mas suficiente para mexer com os dois. E sem perceber, foi nesse momento que a história deles realmente começou a se entrelaçar. A chuva finalmente caiu no início da noite, transformando a terra avermelhada em um barro espesso. A fazenda parecia suspensa no tempo quando tempestades assim chegavam. Os sons se abafavam, os animais ficavam inquietos e todos se recolhiam mais cedo. Mas, naquela noite, a tensão que pairava no ar não vinha da chuva. Vinha do que havia acontecido no depósito. Helena evitou o contato visual com Ricardo o resto do dia. Não por medo, embora houvesse um fundo de cautela, mas porque não queria demonstrar o quanto aquela repreensão injusta tinha mexido com ela. Jogou-se no trabalho com ainda mais dedicação, lavando o refeitório quase sozinha, apenas para manter a mente ocupada. Enquanto isso, uma subtrama começava a se formar sem que ela percebesse. A relação entre Helena e os outros empregados. Na cozinha, Dona Iracema, cozinheira há mais de 20 anos na fazenda, observava Helena com atenção. Era uma mulher experiente, capaz de identificar a dor em alguém, mesmo quando a pessoa tentava disfarçar. Você trabalhou demais hoje, menina, comentou, secando as mãos no avental. Não precisa dar conta de tudo sozinha. Helena abriu um pequeno sorriso. Gosto de manter as coisas organizadas. Fica mais fácil para todo mundo. Iracema a estudou por um momento,
Ou talvez você só esteja tentando não pensar em alguma coisa. Helena congelou por 2 segundos antes de desviar o olhar. A cozinheira não insistiu, nunca insistia, mas naquele instante, um laço silencioso se formou entre elas. Um laço que seria importante mais adiante. No dormitório feminino, algumas funcionárias comentavam, em sussurros, o ocorrido com Ricardo. A notícia já havia se espalhado. Ele pegou ela no depósito e deu bronca, disse uma delas, franzindo a testa. Tadinha, nem fez por mal. A menina é certinha demais para ser descuidada. Outra, mais ríspida, respondeu. Melhor ela aprender logo. O patrão não gosta que mexam nas coisas dele. Esses comentários chegariam aos ouvidos de Helena apenas no dia seguinte e levantariam dúvidas em sua mente sobre o que realmente esperavam dela ali dentro. Enquanto isso, no escritório da Casa Grande, Ricardo encarava papéis que não conseguia ler. O som da chuva batendo na janela só deixava sua mente mais barulhenta. Ele estava irritado, mas não com a situação. Estava irritado por ter se irritado. Não fazia sentido. Ele sempre fora rígido, sempre. Era assim que se mantinha no eixo. Que se protegia. Mas algo naquela garota tinha abalado esse controle. Marcos, seu capataz e amigo de infância, entrou na sala sem bater, como sempre fazia. Já soube do que rolou com a nova menina, disse, puxando uma cadeira. Ricardo não levantou os olhos. Nada demais. Nada demais? A fazenda inteira está comentando. Ricardo soltou o ar, impaciente. Ela assumiu uma decisão sem pedir autorização. Eu só deixei isso claro. Marcos cruzou os braços. E você nunca ligou para isso antes. Por que agora? Ricardo levantou o olhar pela primeira vez. Por que? Mas não terminou. Marcos inclinou a cabeça, analisando-o. Você precisa tomar cuidado, Ricardão. A fazenda já anda num clima pesado desde a morte da Clara. A voz dele suavizou. O pessoal te respeita, mas também teme quando você perde o controle. Ricardo engoliu seco. Era verdade. Clara, sua esposa, havia morrido 1 ano antes. E a fazenda nunca mais fora a mesma. Essa conversa despertava uma subtrama essencial. A pressão emocional que Ricardo vive, ainda presa ao luto, enquanto tenta manter a fazenda funcionando. E agora surgia Helena, uma presença inesperada que estava balançando essa estrutura. Durante a madrugada, outra complexidade surgia, um boato. Um dos peões jurava ter visto, perto do galpão de ferramentas, rastros estranhos na lama. Marcas que não pareciam de nenhum dos animais da fazenda. Isso aí não é pegada de boi, não. Nem de cavalo. E se for algum bicho selvagem rondando? De repente, um clima de insegurança começou a se espalhar entre os empregados. Na manhã seguinte, Helena ouviria isso quando fosse buscar roupa limpa no varal. Esse detalhe, aparentemente simples, se conectará ao enredo mais à frente, aumentando a tensão e influenciando decisões dos personagens. Assim, enquanto o conflito principal entre Helena e Ricardo se intensifica, surgem 3 subtramas interligadas. Helena ganhando a confiança dos empregados e enfrentando pequenos preconceitos. Ricardo lutando contra o luto e a culpa, o que afeta seu comportamento com todos, especialmente com Helena. Boatos sobre algo estranho rondando a fazenda, aumentando a tensão no ambiente.
Esses elementos não desviam da história. Eles a enriquecem, pressionando personagens, ampliando riscos e aproximando inevitavelmente Helena e Ricardo. A tempestade daquela noite mudara mais coisas do que ambos podiam imaginar. A tempestade havia cessado, mas o ar ainda carregava a mesma tensão pesada da noite anterior. A fazenda parecia respirar devagar, como se estivesse à espera de algo prestes a acontecer. E, de fato, aconteceria. Helena acordou antes do amanhecer. O céu, como sempre, ainda era um tom violeta profundo, e as primeiras luzes da cozinha mal tinham sido acesas quando ela chegou para ajudar a montar o café dos funcionários. Era sua maneira silenciosa de mostrar utilidade, de evitar chamar atenção. Ela achava que aquele seria um dia comum, mas nada naquele dia seria comum. Enquanto cortava pão e separava frutas, ouviu de relance duas funcionárias comentarem: "O patrão acordou cedo e meio esquisito hoje." Esquisito como? Quieto demais. E quando ele está quieto assim, é porque está tentando engolir alguma coisa que está remoendo lá dentro. Helena continuou seu trabalho, mas sentiu o estômago apertar. Não queria mais conflitos. Não queria se sentir pequena num lugar que estava começando a achar que podia chamar de casa. O ponto de virada começou quando Marcos, o capataz, entrou na cozinha com passos firmes e expressão sombria. "Iracema, cadê o café do patrão?" perguntou. "Já vai sair. Ele tá com pressa?" "Tá." O Ricardão tá tenso. Jurou que viu pegadas estranhas perto do galpão e quer verificar antes que o pessoal comece a trabalhar. Helena congelou. As pegadas, o boato, tudo voltava à tona de repente. Ricardo estava do lado de fora, sozinho, seguindo rastros que podia ser de qualquer coisa e talvez não estivesse preparado para lidar com o que encontraria. Ela deixou seu posto inquieta e olhou pela janela. Ricardo caminhava rápido, chapéu baixo, as botas afundando na lama seca, indo na direção do galpão velho, o único que não usavam mais. Algo dentro de Helena disse que aquilo não estava certo. O galpão velho ficava afastado, quase escondido por árvores e pelo mato alto. Helena nunca tinha ido até lá, mas sabia que era onde guardavam coisas antigas e onde ninguém gostava de chegar perto. O ar parecia mais frio naquela área, mesmo com o sol subindo. Ricardo empurrou a porta do galpão com força, esperando encontrar nada mais do que poeira e velharias. Mas, quando a porta rangeu, um cheiro estranho, ácido e doce ao mesmo tempo, escapou de lá de dentro. Ele franziu o senho. "Tem alguém aí?" perguntou, voz firme. Nenhuma resposta, mas havia barulho. Um roçar leve, como se algo ou alguém estivesse se movendo entre caixas. Ricardo apertou o passo e empurrou algumas caixas para o lado. E foi então que viu. A parede de madeira estava arranhada, rasgada, com marcas profundas, como se algo tivesse tentado abrir caminho à força. Ele levou a mão aos arranhões, analisando-os de perto. Não eram marcas de ferramentas, nem de animal comum, e definitivamente não eram antigas. Foi nesse momento que Helena apareceu na porta, ofegante. "Senhor Ricardo." Ele se virou rapidamente, quase irritado por ela tê-lo seguido. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela apontou para o chão. "Tem algo aí dentro." Ele olhou e viu. Entre caixas empilhadas, um movimento rápido, ágil, quase imperceptível. Não parecia humano, mas também não parecia animal. Ricardo se aproximou devagar, sem saber exatamente como agir. E quando empurrou a última caixa,
Nada estava ali, só o rastro, o cheiro e um aviso implícito. Aquilo tinha estado ali, muito recentemente. Ricardo cerrou o punho, tentando manter a calma. Isso não pode ser obra de bicho nenhum dessas terras, murmurou. Alguém entrou aqui, alguém que não deveria estar na fazenda. Helena engoliu seco. Mas por quê? Para quê? Foi então que Ricardo lembrou, não só do galpão, mas de algo muito maior. Algo que vinha evitando desde a morte da esposa Clara. Algo que ele nunca contou para ninguém. Helena, ele respirou fundo. Antes da Clara morrer, encontramos rastros parecidos. Só que na época, eu achei que não fosse nada. Agora, estou começando a achar que ela estava certa. Helena sentiu um frio subir pela espinha. Certa sobre o quê? Ricardo hesitou. Por um instante, parecia lutar consigo mesmo, mas decidiu falar. Ela dizia que alguém rondava a fazenda à noite. Alguém que estava observando tudo e que queria algo daqui dentro. Eu nunca levei a sério, e logo depois ela morreu. Helena arregalou os olhos. Não era mais sobre pegadas, não era mais sobre um galpão. Era sobre uma ameaça real. Uma ameaça que já existia antes de Helena chegar. E que agora estava voltando. Ricardo a encarou com uma intensidade diferente. Não mais com dureza, mas com urgência. A partir de agora, você não anda mais sozinha pela fazenda, disse. Se esse alguém voltou, talvez nunca tenha saído daqui. Helena não conseguiu responder. A vida dela estava prestes a mudar de novo, mas, desta vez, não por escolha. O ponto de virada estava ali. A fazenda não era apenas o cenário de um drama emocional. Era palco de um mistério perigoso, conectado à morte da esposa de Ricardo, e que agora envolvia Helena diretamente. Nada mais seria igual depois daquele dia. O silêncio que pairou depois da revelação de Ricardo parecia mais pesado do que o ar quente da manhã. Helena sentiu o coração bater acelerado, não só pelo medo da presença desconhecida rondando a fazenda, mas também pela sensação de que, de repente, estava envolvida em algo muito maior do que seu trabalho como empregada. Ricardo fechou a porta do galpão, travando-a por dentro, como se aquilo pudesse impedir, seja lá o que fosse, de voltar. Helena observava cada movimento, percebendo que ele estava sendo cauteloso, mas também tenso. Tenso de um jeito que ela nunca tinha visto. Enquanto caminhavam de volta para a área principal da fazenda, Ricardo mantinha o passo firme, mas sua expressão revelava preocupação real. Ele não tentou suavizar o que havia dito. Não tentou protegê-la com mentiras. Aquilo, para Helena, significava algo. Ele estava confiando nela. E essa confiança trazia consequências. A partir de hoje, você não se separa do grupo, repetiu Ricardo, sem olhar para ela. Se tiver que ir ao depósito, à cozinha, ao varal, avise alguém. Nunca vá sozinha. Helena engoliu em seco. Sim, senhor. Ele parou, finalmente virando-se para ela. O olhar era sério, mas não frio. Helena hesitou. Eu não deveria ter falado daquele jeito ontem. Sobre o depósito. Ela ficou surpresa demais para responder. Era a primeira vez que ele reconhecia um erro diante dela. Fui injusto, completou. Não era um pedido de desculpas completo, mas era o suficiente para desmontar a parede que ela havia levantado desde o incidente. Eu entendo, disse baixinho.
O senhor estava preocupado, e eu deveria ter perguntado antes de mexer em tudo. Ricardo abriu a boca para dizer algo, mas desistiu. Suas reações eram sempre contidas, mas Helena percebeu o que estava por trás daquela expressão: culpa. Ele não estava acostumado a lidar com sentimentos, nem os próprios, nem os dos outros. E agora, por causa das pegadas no galpão, tudo se intensificava. Quando voltaram, a movimentação na fazenda já começara. Porém, algo mudou. Ricardo reuniu os funcionários para uma reunião urgente, algo que raramente fazia. Ninguém vai até o galpão velho, anunciou com voz firme. Há sinais de invasão. Marcos e eu vamos averiguar, mas por enquanto fica proibido. Um murmúrio se espalhou entre os empregados. Alguns mostraram medo, outros desconfiança. Uma das funcionárias sussurrou: será que é gente da fazenda vizinha tentando roubar maquinaria? Outra respondeu: eu ouvi dizer que já tinha coisa estranha acontecendo antes, quando a Clara ainda era viva. O clima ficou pesado. Ao perceber os olhares cruzados, Helena se afastou um pouco. Não queria que conectassem sua presença ao problema. Mas Dona Iracema se aproximou e colocou a mão em seu braço. Não se preocupe, menina. Quando coisa ruim quer aparecer, ela aparece com ou sem testemunha. E o patrão, suspirou, está mais assustado do que parece. Helena não disse nada, mas sabia que era verdade. Ela havia visto Ricardo vulnerável por um instante, e isso mudava a maneira como ela o enxergava. Horas mais tarde, enquanto todos voltavam à rotina, Marcos encontrou Ricardo perto da cerca dos pastos. Você contou para Helena sobre a Clara? Perguntou direto. Ricardo não respondeu de imediato. Limpou o suor da testa, encarou o horizonte e só então falou. Contei o básico. Ela viu o galpão, Marcos. As marcas, o cheiro. Não dava para esconder. Marcos balançou a cabeça. Desde quando você confia assim numa funcionária? Ricardo apertou a mandíbula. Não é questão de confiança, é segurança. Mas o amigo não acreditou nem por um segundo. Você se importa com ela. Ricardo virou o rosto irritado. Chega, Marcos ergueu as mãos. Não precisa admitir, mas precisa ser cuidadoso. Você ainda não sabe quem está rondando sua fazenda, nem por quê. Essas palavras o atingiram com força, porque era verdade, ele não sabia, não fazia ideia, e isso o consumia. No fim do dia, quando finalmente teve um momento sozinha na lavanderia, Helena sentiu o medo que havia segurado o dia inteiro finalmente descer sobre ela. A fazenda era enorme, cheia de espaços vazios, trilhas, matas, galpões antigos. Saber que alguém podia estar se escondendo ali, observando, esperando. Ela abraçou os próprios braços, tentando manter a calma. Parte dela queria ir embora no mesmo instante. Parte dela sabia que não tinha para onde ir. E uma terceira parte, a mais profunda, sentia que não queria deixar Ricardo lutando com aquilo sozinho. Ele havia perdido a esposa. Havia guardado esse segredo por meses. Havia carregado esse peso em silêncio. E agora estava compartilhando com ela. Sem perceber, Helena respirou fundo e tomou uma decisão silenciosa. Ficaria. Enfrentaria o que fosse, não por obrigação. Mas porque algo dentro dela dizia que sua presença ali importava. Nos dias seguintes, os funcionários andavam mais atentos, as noites mais silenciosas, e Ricardo mais protetor. Não de maneira evidente, mas nos detalhes. Perguntava se ela estava bem,
Evitava deixá-la em áreas isoladas, passava mais tempo circulando pela fazenda. E cada gesto dele tinha um peso, porque mostrava que a ameaça era real e que ele realmente temia que algo acontecesse com Helena. A fazenda, antes apenas um cenário de trabalho, agora se transformava num tabuleiro onde cada movimento era importante, e ninguém sabia quem estava observando as peças. A fazenda São Miguel estava silenciosa na manhã seguinte à tempestade, mas o ar carregava uma tensão palpável. Cada som de animal ou movimento de vento parecia amplificado. Helena sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, mas algo nela começava a mudar. Não era mais apenas uma jovem tentando se manter invisível. Agora era alguém que precisava agir. Ricardo pediu que Helena acompanhasse Marcos em uma inspeção pelos galpões e cercas da fazenda. Até então, ela havia sido instruída a permanecer perto da casa principal. Mas agora o patrão confiava que sua presença poderia ser útil, embora ele mesmo não admitisse. Helena sentiu o coração acelerar. Não era apenas o medo da ameaça desconhecida, mas também a responsabilidade de provar que podia enfrentar situações críticas sem vacilar. Enquanto caminhavam pelo terreno úmido da chuva, Marcos explicava as medidas de segurança e como as marcações no galpão poderiam indicar uma tentativa de invasão. Helena escutava atentamente, aprendendo rápido. Cada detalhe que absorvia fazia com que sua confiança crescesse. Ao chegarem a um galpão isolado, Helena percebeu algo que Marcos não tinha notado: pequenas marcas de barro, diferentes das pegadas dos funcionários e animais. Elas seguiam uma trilha que conduzia a uma área mais densa da mata, quase inacessível. Marcos, olha isso, disse ela, apontando. Não são pegadas de ninguém daqui, nem de animal. O capataz franziu a testa. Bom olho, Helena. Mas é perigoso ir sozinha atrás disso. Ela respirou fundo. Eu não vou sozinha, senhor. Mas precisamos investigar. Ricardo, que havia seguido silenciosamente atrás deles, aproximou-se. Observou Helena agir com precisão e coragem. Pela primeira vez, algo dentro dele se moveu. O respeito genuíno. Vamos juntos, disse finalmente. A trilha levava a uma pequena clareira, onde encontraram restos de objetos que haviam desaparecido misteriosamente da fazenda. O coração de Helena disparou, mas ela não recuou. Respirou fundo e, com as mãos firmes, começou a organizar os objetos para que pudessem ser examinados com calma. Ricardo a observava, impressionado. Cada gesto dela mostrava uma determinação que ele não estava acostumado a ver. Não era apenas a coragem física, era a coragem emocional de enfrentar algo desconhecido, de não fugir, mesmo sentindo medo. Muito bem, disse Ricardo. Você tem olhos atentos e cabeça fria, qualidades raras. Helena corou, mas não disse nada. Deixou que as ações falassem por si. Nos dias seguintes, Helena se tornou uma presença ativa na segurança da fazenda. Não só ajudava a organizar materiais, mas também aprendia a identificar sinais de alerta e a planejar estratégias preventivas. Cada desafio enfrentado juntos fortalecia o vínculo entre ela e Ricardo. Ricardo também começava a mudar. Não de maneira abrupta, mas lentamente. Aprendia a delegar, a confiar e a reconhecer que não precisava carregar sozinho todas as responsabilidades.
A presença de Helena despertava nele sentimentos que ele havia enterrado: cuidado, proteção e até a possibilidade de esperança. Um dia, após uma inspeção de rotina, Helena e Ricardo pararam à beira de um riacho na propriedade. O sol refletia na água e o silêncio era quase reconfortante. "Sabe, Helena", disse Ricardo, rompendo o silêncio, "nunca pensei que alguém pudesse me fazer sentir normal de novo. Não só por hoje, mas por dias inteiros." Helena olhou para ele, surpresa. "Eu só faço meu trabalho, senhor. Mas obrigada por confiar em mim." Ele sorriu brevemente, um sorriso raro e verdadeiro. "Confiança é difícil para mim. Mas você fez com que eu visse que dá para tentar." Era mais do que palavras. Era reconhecimento. Era uma mudança no comportamento dele, um crescimento silencioso e profundo. Enquanto isso, a ameaça ainda rondava a fazenda. Mas Helena não era mais a jovem assustada que tentava se manter invisível. Ela cresceu, enfrentou seus medos, aprendeu a confiar em si mesma e a agir com coragem. Ricardo também cresceu, aprendendo que não precisava enfrentar tudo sozinho e que confiar em alguém poderia ser um ato de força, não de fraqueza. Juntos, eles se tornaram uma equipe mais sólida, preparados para enfrentar não apenas os perigos externos, mas também os desafios internos que surgiriam conforme a história se desenrolasse. O ponto de superação e crescimento não era apenas enfrentar o desconhecido, era transformar medo em ação, solidão em parceria e desconfiança em confiança. E enquanto olhavam para a fazenda ao entardecer, ambos sabiam que estavam prontos para o próximo passo. A ameaça podia estar perto, mas a determinação deles era maior. Os dias seguintes à descoberta no galpão foram marcados por tensão constante. A fazenda parecia estar em alerta permanente, como se cada ruído, cada sombra, fosse prenúncio de algo perigoso. Helena e Ricardo não se separavam em suas inspeções e tarefas, mesmo que o patrão ainda resistisse a admitir completamente sua preocupação. Ricardo reuniu os empregados em uma das noites mais silenciosas da fazenda. Com lanternas acesas e o olhar sério, ele explicou a importância de manter todos atentos e vigilantes. "Alguém está rondando a propriedade", disse. "Não sabemos quem, mas devemos agir com cautela. Helena e Marcos me ajudarão a organizar rondas regulares. Todos os outros mantenham-se atentos e relatem qualquer coisa suspeita imediatamente." Os funcionários, ainda assustados, assentiram. O medo agora era concreto e não apenas rumor. Helena sentiu o peso da responsabilidade crescer. A cada tarefa e ronda, sua atenção precisava ser máxima. Mas algo dentro dela se transformava. A ansiedade agora era canalizada em ação, não mais paralisia. Enquanto supervisionava a preparação do depósito, Ricardo percebeu que sua proximidade com Helena não era apenas estratégica. Cada decisão, cada orientação, revelava algo mais profundo: preocupação genuína e desejo de proteger. Mas ele sabia que, se mostrasse demais, poderia colocá-la em risco ou abrir sua própria vulnerabilidade. "Fique atenta", disse ele baixinho, enquanto ajustavam as lanternas. "Não se afaste de ninguém durante a ronda." "Sim, senhor", respondeu Helena, mas o tom de voz era firme, carregado de confiança. Por um instante, Ricardo quase desejou que aquela tensão emocional pudesse ser um obstáculo fácil de controlar. Mas não era. A cada passo que davam juntos,
A sensação de que algo mais intenso poderia surgir crescia. Enquanto Helena e Ricardo planejavam a vigilância, pequenos detalhes de subtramas começaram a se entrelaçar com a trama principal. Os empregados, cada um com suas próprias suspeitas, observações e medos, ajudando involuntariamente a formar uma rede de informação que poderia ser crucial para o que viria. A investigação das pegadas e objetos desaparecidos. A cada dia, sinais se acumulavam, mas sem respostas definitivas, aumentando a ansiedade e a necessidade de ação coordenada. O passado de Ricardo. Sua perda ainda influenciava suas decisões. Ele sabia que qualquer erro poderia custar caro, não apenas a ele, mas a todos na fazenda, inclusive Helena. Ricardo, determinado a não ser pego desprevenido, começou a conduzir simulações de invasão. Helena observava e participava, aprendendo a identificar riscos, a planejar rotas de fuga e a reagir rapidamente a situações inesperadas. Cada exercício era uma preparação para algo maior, mas também fortalecia a confiança mútua. Helena percebeu que estava se tornando indispensável. Ricardo confiava nela de maneira que não confiava em ninguém há anos, e essa confiança crescia a cada dia. Boa. Você reagiu rápido, disse Ricardo, após um exercício em que Helena identificou um sinal que ele mesmo quase não percebeu. É assim que vamos evitar problemas maiores. Ela assentiu, sentindo que algo dentro dela se solidificava. Coragem, estratégia e a certeza de que podia enfrentar desafios imprevisíveis. Mesmo com todas as preparações, a ameaça invisível pairava sobre a fazenda. Cada sombra, cada som noturno aumentava a tensão. A conexão entre Helena e Ricardo também era um fator a mais. Emoções reprimidas e sentimentos não confessados criavam uma tensão sutil, mas constante. Helena se sentia mais forte, mas também mais vulnerável emocionalmente. Ricardo, por sua vez, lutava para manter o controle, tentando não deixar que o medo, por sua própria segurança e pela de Helena, se misturasse à necessidade de comando. O campo, a chuva recente e os galpões abandonados tornavam o ambiente imprevisível. Cada movimento era crucial, cada decisão tinha consequências. Tudo indicava que algo grande estava prestes a acontecer. O plano estava traçado, rondas coordenadas, vigilância reforçada e atenção máxima às pegadas, ruídos e sinais de invasão. Mas mais do que estratégia, havia algo que nenhum plano podia garantir: a coragem de agir sob pressão, a capacidade de confiar no outro e a necessidade de enfrentar o medo. Helena respirou fundo enquanto observava o horizonte. Ricardo estava ao seu lado, silencioso, mas presente. Ambos sabiam que a situação exigiria mais do que apenas preparo físico e atenção. Exigiria coragem, união e determinação. E naquele momento, a fazenda inteira parecia prender a respiração. O clímax se aproximava, e todos os personagens estavam prestes a ser testados. O céu estava carregado de nuvens escuras novamente, mas não havia mais chuva. Apenas o silêncio pesado da fazenda, interrompido pelo vento que agitava as folhas secas e pelos passos cautelosos de Helena e Ricardo, enquanto percorriam o terreno. As rondas haviam indicado sinais de que a ameaça estava próxima, e ambos sabiam que o confronto não poderia mais ser adiado.
Ao se aproximarem do galpão velho, Helena percebeu o movimento súbito de uma sombra entre as árvores. O coração disparou, mas ela não recuou. Ricardo imediatamente posicionou-se à frente, bloqueando o caminho e protegendo-a. "Fique atrás de mim", disse ele firme, mas com a respiração rápida. A sombra se moveu mais rápido, surgindo entre os galpões. Não era animal, não era uma figura humana familiar. Era alguém que havia se escondido por dias, observando cada passo da fazenda. Helena sentiu medo, mas também uma estranha determinação. Ela não iria fugir. Tudo pelo que havia crescido e aprendido a preparava para aquele momento. A figura avançou, mas Ricardo reagiu rapidamente, segurando a mão dela e empurrando-a para trás de uma pilha de caixas. O invasor, percebendo resistência, tentou fugir, mas a aproximação dos empregados, alertados pelos sinais da ronda, cercou o intruso. "Quem é você?" gritou Ricardo firme. O que quer da minha fazenda?" O invasor hesitou, respirando pesado. Finalmente, a identidade foi revelada. Era alguém de fora, ligado a antigos negócios que Ricardo havia tido com sua falecida esposa, Clara. Alguém que nutria ressentimento e buscava vingança, planejando roubar e desestabilizar tudo o que ele havia construído. Helena observava cada movimento, percebendo que não apenas sua vida, mas a de todos na fazenda dependia de cada ação naquele instante. O invasor tentou usar uma ferramenta improvisada para abrir caminho, mas Ricardo foi mais rápido, desarmando-o com precisão. O som do impacto ecoou pelo galpão, seguido pelos gritos de alerta dos empregados. Helena, com coragem recém-descoberta, ajudou a bloquear a saída, garantindo que ninguém escapasse. Cada segundo parecia se estender como uma eternidade. Ricardo e Helena, lado a lado, coordenavam os movimentos, protegendo os funcionários e evitando que qualquer dano fosse feito. O medo que antes os paralisava agora se transformava em ação, estratégia e união. Helena, que meses atrás era tímida e reservada, tornou-se fundamental na resolução do conflito. Identificou pontos de fuga do invasor e guiou os empregados para bloquear possíveis rotas, sem perder a calma. Cada gesto dela mostrava transformação, coragem, raciocínio rápido e liderança emergente. Ricardo observava impressionado. Nunca havia confiado tanto em alguém em sua vida. E naquele momento, ele compreendeu que Helena não era apenas uma funcionária dedicada. Era alguém que podia enfrentar perigo real com determinação. Com os empregados reunidos e o invasor contido, Ricardo segurou o suspeito pelo braço, olhando nos olhos dele. "Isso termina aqui. Nenhuma ameaça à minha família, à minha fazenda ou às pessoas que confio será tolerada." O invasor, percebendo que não havia mais saída, caiu em desespero, incapaz de sustentar o plano de vingança. A tensão finalmente se dissipou, dando lugar a um silêncio pesado, mas agora carregado de alívio. Depois que tudo se acalmou, Ricardo e Helena se afastaram alguns metros do grupo. O ar estava fresco, carregado de adrenalina residual. "Você foi incrível!" disse Ricardo, com uma voz que misturava exaustão e admiração. Não apenas enfrentou o perigo, mas manteve a calma e protegeu todos aqui. Helena respirou fundo, sentindo o peso da experiência, mas também a força que descobrira dentro de si. "Obrigada, senhor, mas eu só fiz o que precisava ser feito." Ele sorriu levemente, tocando a mão dela em um gesto de reconhecimento silencioso. Pela primeira vez, não havia hierarquia. Havia respeito, confiança e algo mais.
uma conexão que cresceu durante semanas de tensão, medo e crescimento. O confronto não foi apenas físico, foi emocional. Ricardo enfrentou não apenas o invasor, mas também seu passado, o medo de perder mais pessoas e a dor que carregava desde a morte de Clara. Helena enfrentou não apenas a ameaça externa, mas também seu medo de não ser capaz de agir, de ser invisível e impotente. Quando o sol começou a surgir no horizonte, iluminando a fazenda, ambos sabiam que algo havia mudado. Não apenas a segurança da fazenda, mas também a relação entre eles e o próprio sentido de coragem e confiança. O sol da manhã seguinte iluminava a fazenda São Miguel com uma luz dourada e suave. A tensão que pairava havia dias finalmente se dissipara, e a tranquilidade parecia ter voltado, embora nada mais fosse como antes. Helena e Ricardo caminharam pelo terreno, observando os funcionários reorganizarem o depósito e os galpões, agora seguros. O invasor havia sido entregue às autoridades e a fazenda estava protegida. Mas a vitória não era apenas física, era emocional. Ricardo percebeu que precisava mudar sua maneira de lidar com o luto, com a administração da fazenda e com as pessoas ao seu redor. Helena, por sua vez, havia se transformado. De uma jovem reservada, tornou-se alguém confiante, respeitada e valorizada por suas ações. Os funcionários, antes tensos e inseguros, começaram a olhar para Helena de maneira diferente. Ela não era mais apenas a nova empregada. Era alguém que mostrara coragem e discernimento. Pequenos gestos de reconhecimento começaram a surgir, sorrisos, cumprimentos e confiança silenciosa. Ricardo percebeu que sua visão sobre Helena havia mudado profundamente. O respeito que sentia por ela se misturava com algo mais delicado e intenso. Ele finalmente reconheceu que sua rigidez e distância emocional, que sempre protegeram-no da dor, poderiam ser suavizadas sem perder sua força. Helena havia se tornado não apenas uma parceira confiável na fazenda, mas também alguém que tocava sua vida de maneira inesperada. Helena, por sua vez, via Ricardo de uma nova forma. Antes, ele era apenas o patrão severo e distante. Agora, era alguém vulnerável, mas forte. Alguém capaz de se abrir, confiar e agir em parceria. Essa conexão, silenciosa e ainda não verbalizada, era a promessa de algo maior: respeito, admiração e, possivelmente, amor. A fazenda São Miguel, que antes simbolizava isolamento e controle rígido, agora refletia crescimento, confiança e renovação. Cada galpão limpo, cada animal protegido e cada funcionário seguro eram provas de que o perigo havia sido enfrentado e superado. O ambiente físico e emocional se tornava mais leve, aberto a mudanças e novos começos. O vento soprava pelas árvores, trazendo consigo a sensação de que, embora desafios futuros surgissem, os protagonistas estavam mais preparados. A fazenda não era apenas um cenário, era um espaço de transformação pessoal. Todos os arcos principais, o conflito com o invasor, o crescimento de Helena, o enfrentamento do passado de Ricardo, encontraram resolução. Os personagens secundários também se beneficiaram. Os funcionários ganharam segurança e confiança, e o equilíbrio na dinâmica da fazenda foi restaurado. Ao final, Helena e Ricardo se encontraram próximos à Casa Grande, observando o movimento tranquilo da propriedade.
Sem palavras, apenas com olhares, ambos sabiam que haviam passado por algo que os transformaria para sempre. O medo havia dado lugar à coragem, a distância emocional cedeu espaço à confiança e o futuro agora parecia promissor. O clímax, embora intenso, deixou lições claras. A força surge da união, da coragem e da confiança mútua. E a vida, mesmo marcada por perdas e desafios, sempre oferece oportunidades para recomeçar. Meses depois, a Fazenda São Miguel prosperava mais do que nunca. Helena agora ocupava um papel de confiança e liderança, ajudando Ricardo a gerir cada detalhe da propriedade. Os funcionários, tranquilos e respeitosos, notavam a harmonia que reinava. Ricardo, mais aberto e vulnerável, caminhava ao lado de Helena com uma sensação de renovação que não sentia desde a morte de Clara. Entre sorrisos discretos e gestos de cuidado, ambos sabiam que algo especial havia surgido entre eles, silencioso, mas inegável. A fazenda não era mais apenas um lar ou trabalho. Era o começo de um futuro que prometia coragem, confiança e esperança. Se você se emocionou com a história de coragem, confiança e superação na Fazenda São Miguel, compartilhe esta narrativa com amigos e familiares. Reflita sobre como desafios inesperados podem revelar forças ocultas e transformar relações. Comente suas partes favoritas e conte como você enfrentaria situações de medo e responsabilidade como Helena e Ricardo. Siga a jornada deles e inspire-se a reconhecer coragem, empatia e parceria em sua própria vida. Histórias como esta nos lembram que, mesmo diante do desconhecido, a união e a determinação podem mudar tudo e que cada escolha tem o poder de transformar o futuro.